Boa noite! Boa noite, boa noite. Oi, Carol. Oi, Jaque. Como é que vocês estão? Wesley. Amandinha. Bora! Luana, bem-vinda. Bora, gente. Oi, Jaque. E aí, quem conseguiu? Quero saber. Quem conseguiu tomar água? E quem conseguiu tomar chá? Vamos lá. E aí, gente? Quem conseguiu tomar uma aguinha e um chazinho aí? Ou pelo menos aumentar aí a quantidade de água. Bia, tomou água? Quero saber. Tomou água e tomou chá? Momento verdade, hein? Ó, minha mãe tomou água hoje, hein? Que milagre! Milagre acontece! Boa! Ai, ai, ai. Gente, vamos lá. O tema da live de hoje que eu vou falar pra vocês é como facilitar o dia a dia pra quem precisa fazer reeducação alimentar ou pra quem já tá no processo e pra quem ainda não se encontrou nisso, tá bom? A Bia, chá verde com canela e gengibre, 500 ml e muita água. Boa, perfeito. Então vamos lá. Como a gente pode facilitar o dia a dia, tá? A gente tem várias situações aí que a gente pode facilitar o dia a dia. E eu sempre falo, quem congela sempre tem. Então, eu sou a rainha dos congelados. Meu freezer tá sempre lotado pra não ter escapatória, tá? Uma estratégia bacana, assim, quando a gente pensa em fazer reeducação alimentar, a primeira coisa de todas, como eu falei pra vocês nas lives passadas, é fazer a lista de compras eficiente, tá? Fazer uma lista de compras de maneira eficiente não é aquela lista padrão sua que você faz sempre a mesma compra, tá? Primeiro você olha o que você tem na sua casa, na sua geladeira e compra apenas o que está faltando, tá? Por que que a gente fala disso na primeira aula aí como uma das coisas a serem prestadas atenção? Porque se você comprar exatamente sempre a mesma lista, a gente não tem variedade de nutrientes. Você compra exatamente sempre os mesmos legumes, as mesmas frutas, as mesmas verduras, tá? Então, às vezes, o acabar, tá? Ah, acabou aqui meu brócolis, o que eu vou fazer? Você vai passar no mercadinho da esquina e comprar o que tem. Nem sempre tem brócolis no mercadinho pequeno perto de casa, né? Então, aí você acaba entrando um pouco mais nessa diversidade. Isa, não tenho tempo nenhum para fazer uma compra no meio de semana quando acaba essas coisas. Então, um congelado acaba facilitando, porque aí se você tem congelado, você consegue ali manter a sua alimentação sem falhar. Para quem enjoa de congelado, tá? Porque também comer congelado, ó, tem hora que enche o saco, você não aguenta nem mais ver nenhum tipo de marmita na sua frente. A minha dica que eu dou sempre é vocês prepararem comida fresca para uns 2, 3 dias, tá? Considerando aí uma semana de segunda a sábado. E aí, 3 dias vocês comem congelado só. 3, 4 dias congelado. Porque aí você mescla com a comida fresquinha ali do dia a dia e depois você mescla lá com o congelado, tá? E outra estratégia que normalmente a gente orienta vocês quando precisam deixar uma comida fresca e não tem ainda aquela destreza na cozinha de fazer alguma coisa rapidinha, vocês podem deixar a comida sem temperar na cozinha, na geladeira, tá? Porque se a gente deixa a comida sem temperar, você consegue dar um gostinho ali na hora, tá? Como é que eu facilito para ter temperos prontos ali à disposição minha na hora que eu quero temperar alguma coisa rapidinho? O alho eu já compro ele picadinho, com
com a menina lá que me entrega a feira, ela já me entrega o alho picadinho. Eu faço também, muitas vezes, tem um tempinho que eu não faço, mas eu gosto de deixar congelado um tempero padrão de cebola batida. Você bate tudo no liquidificador ou no processador. Cebola, alho e cheiro verde, tá? E põe azeite e põe sal pra conservar também. E congela. Esse fica um temperinho ali padrão que você refoga tudo na hora, tá? E outras coisas também que você pode ter por perto, já falei pra vocês, é deixar no beiralzinho da sua cozinha algumas ervas, né? Então, alecrim e manjericão, tomilho e sálvia, essas 4 ervas são ervas que são de fácil cultivo, tá? Elas se adaptam bem em qualquer tipo de ambiente. Você só precisa regá-las todos os dias, né? Então por isso que eu falo pra deixar no peitorilzinho da janela da cozinha, porque aí você não esquece de regar, tá? Você tá olhando pra ela todos os dias. E aí a gente consegue ter tempero fresco, você só pega ali e põe na comida, tá? E se for pra ter tempero seco, sempre comprar os temperinhos também em pó desidratado, né? Ou a erva desidratada. A gente consegue comprar orégano, alecrim, até manjericão, hortelã também, que às vezes tem gente que tem dificuldade para fazer chá, pode comprar ali desidratado também. Então, assim, isso facilita demais o dia a dia e faz com que a gente não enjoe da comida todos os dias, tá? Tem as 2 opções sempre. Deixa um pote de tempero ali congelado, desse que eu falei pra vocês, né? Cebola, alho, cheiro verde, azeite e sal. Bate tudo, congela, tá? E dividam a semana de vocês em 2 partes. Uma parte que você consegue comer a comida fresca e outra parte que você come a congelada, tá? E aí, pra fazer a congelada, vocês podem tentar pensar em tirar um dia, um período pra fazer para uns 15, 20 dias, dependendo do tamanho do teu freezer. Ou você pode estipular um dia do final de semana, tá? Para organizar toda a rotina da semana. Então, quem congela sempre tem. E aí, principalmente quando a gente divide, assim, uma parte fresca e outra parte congelada, a gente se vê na obrigação de comer para não estragar, tá? Essa é a única parte boa dessa crença que a gente tem, que a gente não pode jogar comida fora, tá? A gente tem uma partezinha ali na geladeira, a gente fica sempre vendo e aí não estraga, tá? E aí, se sobrar, o que vocês podem fazer? Sopa. Mistura tudo, joga ali um franguinho desfiado, que frango desfiado também é bom de vocês terem na geladeira sempre, que aí dá pra vocês fazerem na sopa, dá pra refogar ele com esse tempero verde que eu falei pra vocês, dá pra fazer um patezinho, tá? Então ele é bem versátil ter franguinho desfiado na geladeira sempre, tá? Ajuda bastante. E aí, pra vocês saberem o que vocês querem comer, e além de ter as coisas em casa, vocês precisam ter uma listinha de coisas que vocês gostam, tá? Não contem com a cabeça de vocês na hora de vocês irem pra cozinha, porque às vezes vai faltar ideia, tá? E aí, nisso de faltar ideia, nisso de você não saber o que comer, já vai te dar a impressão de que você tá fazendo tudo errado, que você não sabe fazer, cozinhar, ou que a sua comida é sempre enrolada, sai sempre atrasada, tá? Então, ter essa listinha das coisinhas que você gosta de fazer, mesmo as mais básicas, tá? Eu já mostrei aqui como é que fica na minha porta da geladeira, até depois eu vou mostrar pra quem é novo aqui. Eu deixo uma listinha assim, segunda-feira é dia do quê? Terça é dia do quê? Quarta é dia do quê? Quinta, sexta, sábado, domingo. E tem mais, do lado também do que a gente come durante a semana, tem quem faz, tá? Porque aqui em casa a gente divide tudo. Então tem o que vai comer e quem vai fazer. A regra é clara. Então, se a gente tem que facilitar o nosso dia a dia, a gente envolve todas as pessoas aí que estão no processo, tá? E aí, se a pessoa que convive com você não é muito boa de cozinha, alguma coisa, você deixa coisas mais simples pra pessoa, tá? Por exemplo, aqui em casa, o dia do Leandro é ovo, tem ovinho mexido e tem carninha moída. Pronto, tá? Então, é uma forma de vocês também não se sobrecarregarem, terem diversidade, até porque cada um tempera as coisas de um jeito, tá? Limão também é sempre bom ter, porque o limão dá um gostinho diferente, principalmente pra peixe, tá?
ele é bem versátil. E aí, se vocês organizam essa listinha aí do que vai comer, quem vai fazer, quem vai comer, então fica mais simples de vocês terem a lista de compras e fica mais simples de vocês organizarem a rotina da alimentação, tá? Quando vocês vão em nutricionista, como é que vocês saem da consulta, tá? Vocês saem da consulta normalmente com um cardápio e algumas opções. No dia a dia, quem vai tocar ali esse cardápio são vocês. Vocês têm que saber o que vocês estão a fim de comer, tá? Então, frango, são 2 filés, você pode fazer frango em cubo, com molho, cozido, assado, refogado, desfiado, patê, salpicão. Então, assim, olha a infinidade de coisas que a gente tem com frango, que não só o filé de frango grelhado ali, que vocês ficam falando que às vezes enjoa de comer o frango, tá? E aí, se vocês têm em mente tudo isso, se vocês têm essa organização, você sai no básico e você deixa de fazer, deixa de comer todo dia a mesma coisa. E aí sim tem mais adesão a qualquer dieta que vocês forem fazer, tá? Lá no grupo, eu já mandei pra vocês algumas receitinhas. Eu costumo até brincar que é receita pra preguiçoso, né? Então, é coisa simples, fácil de fazer. E geralmente eu sempre vou mandar coisas que dão pra serem congeladas, tá? Tranquila essa parte? Isso a gente pode fazer com as misturas e também a gente pode fazer isso com o grosso ali, né? Batata, mandioquinha, arroz, feijão, tudo isso, beleza? Vou seguindo aqui, tá? Vocês já fazem isso? Como é que vocês estão nessa organização aí? Mesmo pra quem já domina, gente, façam a lista de coisas que vocês gostam de comer e façam a lista de compras, tá? Isso ajuda demais aí na adesão de qualquer tipo de reeducação alimentar, qualquer dieta que vocês estejam fazendo, tá? Outra dica que eu deixo aqui também para os legumes, tem várias marcas, tá? Que já vendem os legumes pré-preparados. Então já tem brócolis, tem espinafre, couve, tem seleta, tem couve-flor. Então, assim, tem uma infinidade de saquinhos no mercado que são legumes pré-cozidos, tá? Não vale comprar os prontos, mas esses que são pré-cozidos dá pra comprar, tá? As grandes marcas todas têm. Swift, Sadia, Seara, tem Demarque. Eu aqui em casa eu compro o Demarque ou uma outra agora que eu não lembro o nome, que também é bem baratinho. Acho que nem tem nome assim famoso, tá? Então ajuda demais ter essas coisinhas na mão, porque ele já vem, inclusive, bem cortadinho. Então, às vezes, você só mistura ali junto numa batata, alguma coisa, e já fica pronto ali, já fica super colorida a comida. A Elaine, comprei comida fitness, mas não estou conseguindo comer. Por que, Elaine, que você não tá conseguindo comer? Enjoou? A Mari, espinafre, muito chato de limpar. Eu concordo, Mari. O espinafre eu compro da Swift. Ele já vem em cubinhos. Inclusive, a couve pro suco verde também já vende em cubinhos. É só você dar um susto na frigideira que ele já fica do jeito que a gente come, já fica gostoso. Por que você não conseguiu comer a comidinha, Elaine? É ruim? Bia, espinafre pode congelar sim, tá? O espinafre, quando eu compro o espinafre, que faz tempo que eu não compro espinafre, porque eu também acho que dá muito trabalho, Mari, você pode cozinhar ele, né? Passa na água gelada e põe no freezer. Ou você faz ele em cubinhos, bate no liquidificador e põe em cubinhos. Ou você já faz um molho de espinafre. Aqui em casa eu faço com um pouquinho de bebida vegetal e amido de milho. E bato tudo no liquidificador e congelo, tá? Eu uso dessas 3 formas. Ou, a mais frequente, eu compro o da Swift, ele já em quadradinho, pronto. Não, Bia, o espinafre não tira do talo e congela. Você precisa cozinhar ele. Você ferve ele. E aí depois, quando você vai colocar ele no saquinho, alguma coisa, você põe ele na água gelada, tá? Brócolis também, couve-flor também.
Beterraba também, todos esses legumes e folhas que a gente vai congelar, a gente precisa ferver e dar esse choque térmico, tá? Preserva melhor os nutrientes e a cor também, que a gente come com os olhos. Esses prontos são uma mão na roda, Bia. Compra, vale muito a pena. É R$3 um pacote, é super barato. A Elaine, enjoei, parece que não tem tempero. Elaine, então dá um tempo da marmitinha, deixa ela lá, dá um tempo, come um pouco mais da sua comida ou de outra e depois você volta pra ela, tá? Ou faz isso que eu falei, descongela e coloca algum tempero assim por cima na hora que você vai comer, tá? E às vezes tem marmitinha que eles não acrescentam nenhum tipo de sal, tá? Porque é padrão da pessoa que faz, não coloca sal, pra pessoa colocar na hora. Você precisa ver se na sua marmita a pessoa quando faz é esse tipo de pessoa, de não colocar nenhum tipo de sal, tá? Posso seguir? Tranquilo essa parte? Bom, salada. Salada é o ponto da discórdia quando a gente fala de dieta, tá? Salada é unânime a galera ter preguiça de lavar uma salada, tá? A única dica que eu posso dar pra vocês quando não tá afim de lavar uma salada, alguma coisa, é compre ela pronta, tá? Tem vários mercados que já vendem saquinho de salada lavado. Inclusive, tem folhas únicas e tem folhas separadas, tá? Misturadas, desculpa. Tem folha que é única, então, por exemplo, tem saquinho que vem só alface e tem saquinho que vem alface, rúcula, agrião, já vem tudo ali misturadinho, tá? Olha lá, Bia, muita, essa eu já compro pronta. Então, a Mari, eu já compro lavada. E eu acho que compensa super, assim, um saquinho, eles vêm naqueles saquinhos estufadinhos, elas duram bem na geladeira, tá? Pra quem ainda acha caro comprar salada lavada, faça o mesmo processo em casa. Compre as folhas, lavem, tá? E já deixem elas montadas na semana, tá bom? Minha dica sempre quando a gente vai fazer marmita ou salada, essas coisas, é sempre pote de vidro, tá? Se você não puder, tenta reutilizar um pouquinho o potinho de plástico, principalmente quando for pra coisa fria, tá? Pensando ali em meio ambiente, tá? Então, a salada, as únicas soluções são ou você compra pronta, ou você faz de final de semana e já deixa ela montadinha, tá? Quando a gente deixa a salada montada, a gente tem que deixar o molho, o tempero da salada separado à parte, tá? Tem alguns potinhos já próprio pra salada, que ele vem o pote e vem tipo uma bolinha em cima pra você deixar o molho, tá? Você acrescenta o molho na hora. Então, essa é a única ressalva quando a gente pensa em salada, tá? E a salada, pra quem gosta de comer uma salada bem incrementada, sempre deixar o que for pesado embaixo. Então, por exemplo, você gosta de uma salada com grãos, que aí vai grão de bico, vai beterraba, vai folha, vai um monte de coisa na sua salada. Você deixa o grão de bico, a beterraba, às vezes batata, essas coisas, tudo embaixo, tá, gente? As folhas por cima, pra você não amassorocar todas as folhas ali dentro e não perder nutrientes, tá? As folhinhas têm que estar inteiras. E salada, quando a gente compra salada e quando a gente faz a salada em casa, as folhas, elas têm que ser o mais inteiras possíveis, tá? Você parte ali na hora. Quanto mais picadinho você deixar a salada, mais nutriente vai perder, tá? Então, observem isso também na hora de vocês comprarem as saladas aí. Sempre procurar que as folhinhas estão mais inteiras. E aí, quando a gente pensa também em facilitar o dia a dia, por isso que eu falei da lista de compras, um ponto importante de quando a gente vai fazer mercado é ler os rótulos dos produtos, tá? Pra você não perder tanto tempo lendo o rótulo, você já deixa na sua lista de compra o mais específico possível. Eu sei que doce eu vou comprar de X marca. Por quê? Porque você já leu que a marca X tem menos sódio, não tem açúcar, tá? Então, ler rótulos é uma coisa que é bastante importante quando a gente pensa nesse processo de reeducação alimentar.
E eu não sei se todo mundo que tá aqui sabe ler rótulos. Me contem. Se vocês souberem, eu pulo esse assunto, mas se não, eu explico pra vocês como ler os rótulos dos alimentos. O que vocês querem? Explico ou não? Fala comigo. Não, não sabe? Bom, vocês estão com algum produto perto de vocês aí? Alguma coisinha na mão? Ou consegue pegar pra gente conversando? Bom, deixa eu falando com vocês. A Bia sabe mais ou menos. A Cleo também não sabe. Eu sei, mas deve ter gente que não sabe. Então vamos lá. Então eu vou explicar pra vocês, tá? Como é que a gente lê o rótulo do alimento, tá bom? Boa noite, Paty. Chegou numa hora boa. Se vocês estiverem com algum produto em mãos, fica mais fácil pra vocês irem acompanhando, tá? Se não, depois vocês peguem e leem aí algum produto que vocês tenham, tá bom? Então, assim, o rótulo, o que ele é composto? A parte frontal do produto, que a gente fala que é o chamariz do produto, né? E a parte de trás, tá? A nossa legislação brasileira, ela permite que a gente coloque na frente do produto várias chamadinhas, como às vezes sem gordura trans, sem colesterol, sem isso, sem aquilo, porque a margem que a gente dá hoje para os alimentos, ela é muito grande, tá? Então não significa que às vezes você tá com um produto sem gordura trans aí na sua mão, e ele realmente seja sem gordura, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que ver, a hora que vocês vai levar para casa um produto, é o rótulo, não é a frente, tá? E aí no rótulo, uma das coisas que normalmente vocês olham primeiro, e eu falo que tem que olhar outra, é a tabela nutricional, tá? A tabela nutricional, ela é secundária quando a gente tá pensando em reeducação alimentar, por quê? É a lista dos ingredientes que vai me dizer se realmente aquele produto é saudável ou não, tá? Então, a lista de ingredientes é o que mais me importa nesse processo que a gente tá aqui, certo? Lista de ingredientes. Precisam ser mais ingredientes naturais possíveis, tá? Então, o que vocês precisam encontrar ali em ingredientes? Comida. Nomes que vocês entendam, tá? Quem tá com um produtinho na mão, se quiser ler a listinha e escrever aqui a listinha de ingredientes pra gente, pode escrever, tá? Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui uma tabela nutricional de um pão. Eu vou puxar aqui na internet. Tabela nutricional do pão. Vou pegar um famoso, hein? Vou pegar um que fala que é integral. Ó, lista de ingredientes aqui do pão. Peraí. Ó. Farinha de trigo, glúten, noz, farinha de trigo integral, soja, acelerador de ascorbato, blá blá blá, conservador, tá? Então, ó, vocês já viram que teve alguns ingredientes que a gente não entendeu. Ó lá, vou pegar outro pão. Farinha de trigo integral, glúten, açúcar mascavo, óleo de soja, sal e conservador de cálcio. Tá vendo a diferença de uma lista para outra? Já fica até mais fácil de ler, tá? Então, quando vocês olharem os produtos, procurem ingredientes que vocês entendam o que tá escrito ali, tá? Sempre procurar comida na lista de ingredientes. E a lista de ingredientes, a ordem que ela tá, é o que tem em maior quantidade do produto, tá? E o pão é clássico. Se no primeiro ingrediente vir farinha de trigo, e às vezes para tapear vocês, eles escrevem farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, e não é a farinha integral, esse pão já não é integral, tá? E ele pode ser vendido como integral porque ele tem um pouquinho das outras farinhas, tá? Outra coisa também que gera sempre dúvida é iogurte. E um iogurte que realmente é natural, ele só tem leite e fermento lácteo, tá?
Tem iogurte que tem açúcar, que tem corante, que tem conservante. Então, a lista de ingredientes é a parte mais importante quando a gente pensa em leitura de rótulo e reeducação alimentar, porque é ali que você vai saber se tem gordura, comida de verdade, tá? A Cleo tá perguntando, eu não entendo quando diz pode conter, parece enganação. É porque assim, o pode conter tem várias coisas, Cleo. Vamos lá. O pode conter é uma brechinha na legislação que a gente tem que diz para os produtores que pode conter traços de alguma coisa, porque a fábrica ela não é isolada daquele alimento, tá? Então, o que pode conter? Pode conter traços, às vezes, de amendoim, castanha, essas coisas. E aí, como a fábrica não garante 100% da produção dela, que é isenta disso, para quem é alérgico, se tiver resquício disso no mesmo produto, ele precisa escrever pode conter, para a pessoa que é alérgica já não consumir aquele produto, tá? A mesma coisa com glúten, a mesma coisa com lactose, a mesma coisa com derivados de leite, a mesma coisa com ovo, tá? Então, essa questão do pode conter é quando há um problema onde a fábrica ela não é 100% isolada ou ela não é 100% limpa, tá? Falando português claro. Eles, às vezes, usam de uma amassada para outra e não higieniza ali a máquina, tá? E assim, querendo ou não, tem várias indústrias que são assim, viu? Várias. Não é uma e nem outra. E a gente que é nutri, a gente é convidado para ver os processos de fabricação, tá? Tem algumas indústrias que são um pouquinho mais responsáveis, né? Elas convidam porque mostra que realmente é bom, tá? Ó, tô até pegando aqui um outro pãozinho, que aqui ele coloca, contém glúten, né? Obviamente, porque tem farinha. E embaixo ele coloca um aviso, ó, alérgico, contém derivados, contém pecan, contém amêndoas, contém castanha. Então, assim, tem empresas que são mais um pouquinho responsáveis e separam um pouco, tá? E aí ela não coloca o pode conter, ela escreve alérgicos, cuidado, tá? Então, essa questão do pode conter tem muito mais a ver com a higienização e com a contaminação dos produtos dentro da fábrica do que às vezes com o produto em si, tá? É por isso. Deu pra pegar? Vocês me colocam em saia justa, hein, gente? Eu juro que eu tento ser amiga da indústria e defender algumas coisas. Mas tem hora que não dá. Saia justa. Então vamos lá. Ainda sobre a leitura de rótulos, tá? Observem sempre a lista de ingredientes, então, tá bom? Tenham sempre ingredientes que vocês entendam, que seja comida mesmo. Se for pra ter algum corante, algum conservante, eu sempre falo que é até 3 nomes sem entender, tá? Então, comprem produtos que vocês saibam ali a procedência, tá? Ponto. Agora, a tabela mesmo. A tabela. Pera aí. Olha, a menina tá lá. Ela voltou. A Flávia. Bom, no portão. Aqui é tudo ao vivo, gente. Uma das coisas que eu sempre falo pra vocês, pra facilitar o máximo do dia a dia, é comprar as coisas prontas. Então tá chegando ali o meu docinho, 0 açúcar, 0 tudo. Depois eu posto pra vocês, da Flávia. Bom, tabela nutricional em si, tá? Quando a gente pega ali a tabelinha, onde tem valor energético, carboidrato, proteína, gordura, blá blá blá, tá? Aqui no Brasil a gente usa uma tabela um pouquinho maior do que em alguns outros países, tá? Mas mesmo assim ela também não é uma super tabela, tá? Algumas informações obrigatórias: valor energético, carboidrato, proteína, os 3 tipos de gordura, colesterol, fibra e sódio, tá? Vocês precisam entender de tudo? Não. O que vocês precisam entender? O que vocês mais estão precisando naquele momento, tá? Se aquele momento que você está é um momento de restrição calórica, vocês vão olhar o valor energético do produto em si, tá?
Se vocês estão numa dieta que seja low carb ou com redução de carboidrato, alguma coisa do tipo, vocês vão olhar carboidrato, tá? Isa, eu preciso de mais proteína que o normal, tal, não sei o que lá. Vocês vão olhar proteína. Então, vocês vão olhar onde vocês precisam ver aquela informação. Por quê? Gordura, colesterol e sódio são ingredientes ali inerentes ao alimento que eles precisam ser sempre baixos, tá? E como é que você vai saber se aquilo lá é baixo pra você, tá? Primeiro, porque você vai comer o que sua Nutri orienta. E segundo, por quê? Do lado da tabelinha tem um valor energético, aí tem um valor ali em número. Então, por exemplo, 80 calorias, 12 gramas, 130 e tal. Do lado dessa, lá no finalzinho, tem uma porcentagem. Porcentagem, tem um simbolinho do porcentagem, VD. Então, o que é isso, tá? Então, isso chama porcentagem do valor diário. O que é o valor diário? O valor diário é uma média que nós, nutricionistas, quando elaboramos o guia alimentar, dissemos que uma pessoa de 1,70 m, mais ou menos 60 kg, 65 kg, precisa consumir 2.000 calorias por dia, tá? Dessas 2.000 calorias por dia, quanto aquele produto representa em porcentagem? Então, vamos lá. Aqui eu tô pegando de novo a tabela do pão, tá? Então, a tabela do pão, a porção são 2 fatias, que são 50 gramas, tá? E 2 fatias tem 126 calorias. Quando a gente olha lá na porcentagemzinha do VD, 126 calorias representa 6%, tá? Então, você imagina pra alguém que come 2 pães de manhã, 2 pães à tarde e não sabe o que vai comer à noite, acaba comendo 2 fatias de pão. Ela come 6 fatias de pão no dia. Porque o lanchinho vai 2 fatias, né, gente? Eu tô falando de uma pessoa normal, viu? Que acontece muito isso na clínica. Tem muita gente que faz isso, tá? Aí 6 fatias por dia já vai dar 6 vezes 3, 18% do valor de energia do dia só de pão. E aí, o sódio também. Vocês vão consumir em 6 fatias de pão praticamente 21% do sódio do seu dia inteiro. Tá? Eu tô olhando pra baixo porque eu tô lendo aqui o rótulo pra vocês, tá? Então, quando vocês olharem o rótulo dos alimentos, olhem a lista de ingredientes e olhem essa referência ali do valor diário, tá? E às vezes, se você, por exemplo, tá no mercado, não sabe que pão comprar, você quer comparar um pão com o outro, a lista de ingredientes dos dois já são boas, o suficiente, aí vocês vão olhando qual tem mais proteína, qual tem menos gordura e qual tem menos valor calórico, tá? Se é tudo igual, se varia 1 ou 2, compra o que você gostar mais, tá? De verdade. Não complica. Mesmo se na frente do rótulo tá falando que aquele produto tem XYZ coisas que faz bem pro coração, tá? Então observem lá essa diferença aí, que essa diferença nem sempre é tão importante, tá bom? Eu tenho um exemplo clássico dessa diferença, que é o leite, né? Quem consome leite, eu não indico, mas tem algumas pessoas que consomem leite de caixinha. Tem leite de caixinha normal, semi-desnatado por aí. E tem os leites aí fit, né? Com mais cálcio, com menos gordura, blá, 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 blá. E aí, se você comparar, às vezes, a tabela de um com o outro, a diferença, às vezes, é de 0,1. Enquanto um leite tá custando aí uns 5 reais, o outro tá 15, por diferença de 0,1, tá? Não vai ser 0,1 que vai fazer a diferença aí na sua saúde. Então, às vezes, vale a pena você ter esse tipo de conhecimento e perder, às vezes, um tempinho a mais no mercado, vendo esses rótulos, o que você acha mais interessante pra você, porque aí você faz a sua lista e vai certeiro naquelas compras, tá? Vocês não perdem mais tempo depois. Fazer isso não é um processo rápido, mas é um processo onde, a hora que você elabora a sua lista, você já fica tranquila depois, tá? Inclusive, lançaram um pão aí que se dizem com um pão com mais proteína. Tem um pãozinho aí que tem whey protein na massa, né? Quando a gente olha o valor nutricional e o custo-benefício do produto, a gente vê que nem tudo que reluz é ouro, tá, gente? Então, cuidado com a parte da frente dos produtos. Vá sempre para a parte de trás, pro rótulo, tá? A parte da frente, a legislação brasileira deixa muito amplo. A gente pode colocar o que quiser lá na frente, praticamente, tá?
E a parte de trás, não. A parte de trás vem certinho ali o que tem realmente no produto, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Cleo. Não enxergo esses rótulos, mas acabei de comer uma amêndoas que pode conter traços de barata com a caixa lacrada. É isso que eu falei, gente. Inclusive para contaminantes, tá? Inclusive para contaminantes, a nossa legislação é muito aberta, tá? De verdade. Essa parte aí, eu não me orgulho de falar não, viu? E aí, contaminantes, a gente não tem só traços de barata, tá? A gente pode ter bucha, a gente pode ter desinfetante, a gente pode ter tudo que envolve esse universo da cozinha dentro ali do seu produto, tá? Por isso que eu sempre falo, o mais importante quando a gente pensa em reeducação alimentar e mudar hábito é feira, peixaria e açougue. Quanto menos coisinhas de pacotinho a gente comprar, melhor, tá? Inclusive, gente, eu quero morrer quando vocês falam esses negócios que vocês compraram aveia em granel. Coisa a granel, gente, vocês não têm noção a sujeira que é, tá? Eu tô pra te falar um ou outro lugar que eu sei que quando chega produto novo, eles tiram mesmo tudo ali daquele potão, limpa, espera secar pra depois colocar o outro produto, tá? Então, assim, coisas a granel, tem que saber muito bem o que tá comprando e ver se vem fresquinho mesmo, tá? Porque senão, essa questão de pode conter traços de barata, às vezes vocês acham algum traço bem grande, viu? No produto. Que bom que sua filha entrou, Cleo, que bom. Tranquila essa parte de rótulo? Se vocês tiverem alguma dúvida também do rótulo, depois vocês podem me perguntar. Lu, inclusive os de lojinhas de produtos naturais. Tem que saber muito bem de onde compra, viu? Tem coisa que eu prefiro pagar mais caro e comprar ela já pronta assim no pacotinho do que comprar de lojinha natural, tá? Coisas de lojas naturais, o que dá pra vocês confiarem de comprar é coisa que tem muita saída, tá? Então, por exemplo, comprar colágeno em lojinha de natural, não dá. Vai ser zoado, vai ser velho, tá? Castanha de caju, por exemplo, é uma coisinha que sai bastante nas lojinhas, então tá sempre fresquinho. E a castanha de caju, a castanha de caju e a amêndoa são as mais fáceis pra gente ver se elas não estão boas, né? Mas o resto, tem gente que compra tempero em granel nessas lojinhas. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam, tá? Tem que saber muito bem, tem que conhecer muito bem a loja aí que vocês estão comprando pra não comprar gato por lebre. A Lu falou que costuma ir na lojinha que tem na frente do mercado municipal. Medo. Ó, do mercado municipal, você fala de São Paulo ou da Lapa, Lu? Porque ali o da Lapa, o único assim que eu confio assim de comprar mesmo, que eu já fui lá ver tudo certinho, e eles abrem pra Nutri, inclusive eles têm eles chamam a gente pra ir ver, eles não têm medo de se expor, tá? É o Empório 4 Estrelas, que eu já até postei aqui esses dias que eu fiz uma compra bem boa lá. O de São Paulo eu não vou conseguir te falar, tá? Não vou saber te dar essa informação. Mas observem, vê como é que eles repõem os produtos. Fica ali um dia, passa o dia lá e fica só observando como é que eles repõem os produtos. Se eles lavam lá aquele tamborzão que eles abastecem, tá? Azeitona também, se eles trocam aquela água. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado aí, porque a gente vive falando ali de inflamação, detox, inflamação, emagrecimento e tal, não sei o que lá. Às vezes, você tá fazendo tudo bonitinho e emagrece por quê? Porque tem alguma coisa ali que tá contaminada, que você não sabe, e essas coisas geralmente não mudam o gosto, tá? A gente tá cansado de comer coisas que pode conter traços de barata e não muda o gosto mesmo, tá? Então, às vezes a gente tá com uma inflamaçãozinha que a gente não sabe da onde, é de alguma contaminação de algum tipo de produto que a gente tá consumindo, tá? Então, fica aí o alerta mesmo. Certo? Bom, outra coisa também pra facilitar o seu dia a dia, tá? Principalmente se você é uma pessoa que precisa ter um compromisso maior com você mesma pra não desistir no meio do caminho, é organizar o seu final de semana, tá? O meu esposo fica puto da vida com isso, porque ele fala que na segunda já tô pensando o que eu quero fazer no sábado, tá?
Não é que eu tô querendo pular etapas, mas é que se eu sei o que eu vou fazer no final de semana, tanto em termos de lazer, quanto em termos ali de alimentação, ou de rolê, que a gente vai fazer alguma coisa do tipo, a gente fica mais tranquila, a gente fica mais calma, e a gente não fica no desespero de só pensar em comer alguma coisa quando tá com fome. Porque quando a gente pensa em comer quando a gente tá com fome, nunca vai ser uma folha de alface, gente. Vocês nunca vão querer comer um brócolis quando vocês estão com fome, principalmente de final de semana, que culturalmente final de semana é o dia do lixo, né? É o final de semana da jacada. Então, organizem o final de semana no sentido de, esse final de semana eu vou ficar em casa, eu vou sair. Esse final de semana eu vou sair. Quais restaurantes eu gostaria de ir? Quais pratos? Dá pra você mudar na hora? Dá. Mas quando a gente já faz essa discussão mental antes, a chance de você chegar lá, principalmente se você não quer abrir a porta pra Nárnia no final de semana, a chance de você chegar lá e conseguir manter o controle da situação e da alimentação é muito maior, tá? Principalmente pra quem bebe, tá? Quem bebe e não pensa no final de semana, abre a porteira pra Nárnia. E normalmente essa porteira não fecha na segunda, tá? Então, eu bebo. Eu vou beber qual dia? Quanto que eu vou beber? Qual que vai ser o meu limite? Então, organizem o final de semana e quanto mais vocês colocarem essas coisinhas no papel, mais vocês se ajudam, tá? É o que eu falei pra vocês lá no primeiro dia. Eu quero que o desafio seja alguma coisa prática. Vocês vêm aqui, bebe o conhecimento e vai lá e escreve e faz, tá? E por que eu tô falando pra vocês escreverem? A gente tira da cabeça, é mental, é físico isso. Eu tiro daqui e boto pro papel. Esse movimento, eu desprendo energia, eu trago vocês para aquilo que vocês realmente precisam, tá? E fixa mais. Eu sei que a maioria aqui é jovem, que gosta só de digitar e pôr no celular, tal, lembrete, essas coisas, mas eu preciso que vocês escrevam mais, tá? Então, ponham no papel o que vocês vão fazer no final de semana. E aí, se vocês conseguirem, coloque que neste final de semana vocês não vão beber álcool. Que vocês não vão abrir a porteira para Nárnia, tá? Então, isso vai fazer com que vocês tenham mais controle da situação, tá? A pessoa que ela descontrola no final de semana e ela vive de detox, ela vive de sopa, de suco, ou vive de restrição, ela é uma pessoa que ela fatalmente vai viver a vida inteira em efeito sanfona, tá? Se você quer resolver isso, você precisa cumprir essas etapinhas que eu tô dando pra vocês. Você precisa sair só daqui do mental e agir, tá? E tudo começa no planejamento e na organização, certo? Então, pensem aí com carinho no final de semana de vocês, tá? Lembrando que, às vezes, vocês ficam se restringindo horrores durante a semana, faz certinho de segunda a sexta, e aí é o que eu falei, abre a porta pra Nárnia no final de semana. A porta pra Nárnia, quando vocês abrem e põem o primeiro pezinho, já vai os dois, já vai o corpo inteiro. E aí, às vezes, o que você economizou na semana inteira de calorias da alimentação e do treino também, tá? Porque é difícil pra caramba a gente manter a dieta e o treino. O que vocês economizaram, às vezes, na semana, no final de semana, vocês recuperam tudo, tá? Então, se você tem essa desconfiança, eu te convido a se pesar. Pesa na segunda-feira e pesa na sexta-feira, pra vocês verem a diferença que dá de peso no final de semana, tá? Tem líquido aí no final de semana, porque sai da rotina? Tem muito, tá? Só que se essa perda da segunda para a sexta for mais de 1 quilo, tá? Se na sexta você tá com peso e na segunda você tá com 3 quilos acima, com certeza é mais que líquido, tá? Raíssa, é verdade, essa coisa do dia do lixo não funciona. A Mari tá perguntando, e como tomar um vinho? Se planejando. Simples assim. Então, por exemplo, você gosta de vinho, você coloca na sua dinâmicazinha que você vai tomar vinho, sei lá, uma vez por semana. Quanto de vinho? Que dia? Isa, eu não tenho essa de dia específico, mas então você já sabe que você tomou às vezes vinho na terça,
você já matou o vinho da semana, tá? E aí, o momento do vinho te leva o quê? A um relaxamento, a um bem-estar, a um ficar com seu esposo? O que te leva esse vinho? Você precisa encontrar outra atividade que você tenha a mesma finalidade do vinho de uma outra forma que não envolva bebidas alcoólicas, tá? Porque também não... aí eu falo pra você, que não envolva vinho. Aí você troca o vinho por gin, dá na mesma, tá? Então, assim, o vinho pra você é uma vez por semana, você já matou, você vai achar outra atividade que não envolva vinho, tá? Aqui em casa, vocês viram, né? Eu comprei tipo um ofurô, sabe esses ofurô de bebê? Tem pra adulto também, tá? É tipo um baldão e é barato. Pus dentro do chuveiro, porque aí eu não tenho meu momento vinho, eu tenho meu momento ofurô, tá? Então a gente precisa sim ter esses momentos de escape, essas válvulas de escape, mas nem sempre a gente precisa ter eles relacionados aí com bebidas alcoólicas, tá? Ou com comida, que é muito associado. Acho que a gente vai falar na aula de amanhã sobre compulsão, essas coisas. Deixa eu ver aqui. Amanhã é quinta, né? Não, a gente vai falar na segunda-feira que vem, tá? Dessas compulsões, recaídas, essas coisas, tá bom? Não é amanhã, não. Amanhã a gente vai falar de final de semana. Então nem vou me estender muito nisso, tá? Tranquilo? Deu pra pegar aí, Mari, como a gente faz pra tomar um vinho? Tá? E assim, Mari, normalmente dietas para emagrecimento comportam aí 2 a 3 taças de vinho por semana, tá bom? Quando a gente fala taça de vinho, não é a taça até em cima, é a dosezinha padrão ali quando a gente pede vinho caro em restaurante caro. Que vem 3 dedos de vinho. Certo? Bom, outras coisinhas que eu tenho aqui em casa também para facilitar um pouco a rotina é que eu acabei fazendo um investimentozinho ali em equipamentos fáceis de manusear para fazer comida rápida, tá? O que eu tenho aqui em casa para mim que facilita? Eu tenho uma panela de arroz com uma panelinha em cima para fazer legumes cozidos, tá? Então, do mesmo jeito, do mesmo tempo que eu faço arroz embaixo, eu consigo cozinhar legumes no vapor. Então, essa panelinha salva vidas, tá? E agora eu tenho uma chapinha de grill, tá? Então, assim, dá pra fazer um frango ou uma carninha ali, 2 segundos já tá pronto ali, tá, gente? Então, assim, você já tem um carboidrato, um legume e uma proteína pronta em muito pouco tempo, tá, gente? Hoje eu fiz aqui uma jantinha, isso porque eu fiz um frango refogado, tá? Eu juro pra vocês, eu fiz uma janta em 25 minutos pra 4, porque eu achei que minha tia ia comer aqui com a gente, ela não comeu. Tá? Então, em 25 minutos, tinha janta fresca, com tudo isso que eu falei pra vocês, e saudável, tá? E, como eu fiz pra uma pessoa a mais, já tem pro almoço de amanhã. Que essa, inclusive, é uma dica que a minha avó já fazia desse jeito, e eu acho que é uma dica que facilita bastante, principalmente pra quem gosta de comer comida fresca sempre, do almoço você faz pra janta, ou do almoço você faz pro almoço do dia seguinte, ou da janta você já deixa pro almoço, tá? E sempre pensar em reutilizar, reaproveitar, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do frango pra vocês. O frango, eu falo do frango porque o frango é uma das proteínas mais magras que a gente tem na alimentação. Ou frango, ou peixe branco, tá? Então, San Peter, tilápia, esses peixinhos assim, pescada, tá? O que a gente pode fazer com isso? Na segunda-feira você pode cozinhar, ou no final de semana, você pode cozinhar o frango e deixar o peito de frango cozido, você já deixa cozido ali na geladeira, e aí você come ele, só o peito de frango ali, temperadinho. Na terça, o que sobrou, você dá uma desfiada nele e você pode refogar ele com um pouquinho ali de alho, cebola ou tempero seco e um pouquinho de molho de tomate. Ele já ficou cremosinho, tá? Ainda tem um pouquinho, o que eu posso fazer? Faz ele em cubinhos e refoga ele com os legumes já, fica tipo um frango de panela, tá? Então, um frango que você fez na segunda, você come ele até quarta, de formas diferentes. E gastando 5 minutinhos ali só pra requentar ele de forma diferente, tá?
Então, pensem na lista de compras, na lista de receitas de vocês com um pouco mais de carinho, porque aí você consegue aproveitar todos os processos e não ter que pensar ou fazer alguma coisa ali em cima da hora, tá? Eu sou super preguiça de lavar a louça, essas coisas, mesmo tendo a máquina aqui em casa. Então, o que dá pra reaproveitar assim, eu vou reaproveitando, tá? E ainda, com relação ao treino, pra ficar fácil e você não falhar de treinar no dia seguinte ou naquele dia, deixa a porra da roupa do treino separada, tá? Deixa, junto com o tênis já, junto com a meia. Porque aí você não vai ter desculpa naquele dia de olhar para aquele tênis, aquela roupa ali, te lembrando de que você precisa fazer aquilo e não fazer, tá? Se o treino para você não é hábito, faça isso. Deixa separada a roupa do treino, tá? Ai, mas eu não sei, eu vou de manhã, não sei se vai estar frio ou vai estar calor. Deixa as duas separadas, tá? Eu fui uma vez uma palestra do Drauzio Varela. Ele conta que na época mais difícil da vida dele, que ele não gostava de treinar nem nada, hoje ele corre muito bem e ele não fica mais sem fazer exercício físico. Ele dormia com a roupa de treino, inclusive já com a meia, e o tênis dele ficava do lado da cama. Ele levantava e já punha o pé no tênis de corrida e ele já saía pra correr, tá? Então assim, aquela questão que eu falei dos nudes pra vocês, eu fiz uma brincadeira no feed, né? Coloquei minha foto em vários produtos no armário, mas é pra vocês lembrarem de ter esses lembretes perto de vocês. É preciso, a gente precisa. Nem sempre a gente vai estar motivado e nem sempre a gente vai ter força de vontade suficiente, tá? E aí não é questão de mau humor ou tal. Às vezes é uma situação que a gente tá mesmo ali, a gente tá bodeada daquilo e pronto. Então, se você tem esse lembrete, fica mais fácil. Oi, Rô! A Rô que chegou agora, gente, é a minha físio. Inclusive, amanhã estarei lá. Uma super físio. Avenida Angélica. Quem precisar, ela tá aí na live. Certo? Entendidas sobre coisas que facilitem. Eu espero que tenha dado uma luz aí pra vocês em como organizar um pouquinho mais a dinâmica alimentar, a dinâmica dos treinos pra vocês. Eu sei que parece óbvio, mas o óbvio, o básico precisa ser feito. A gente só não tem o resultado que a gente quer porque a gente não faz o básico, tá? Então eu tô aqui pra lembrar vocês todos os dias de fazer o que precisa ser feito. E aí, eu convido vocês, a tarefa de hoje vocês pensarem um pouquinho mais nessa rotina, tá? Inclusive, escrevam a rotina do final de semana, porque amanhã na live eu vou conversar com vocês sobre o final de semana. E aí, se vocês já me trazem o que vocês pensaram para o final de semana, a gente já vai discutindo se isso é legal para emagrecimento, se não é, se isso faz bem, se isso faz mal, o que você pode. Para quem é de São Paulo, às vezes eu ajudo até com restaurante, com o que escolher, tá bom? Então, coloquem no papel aí de vocês o que vocês querem para o final de semana. E aí, a gente discute isso amanhã, tá bom? A tarefinha é essa, tá? Vocês organizarem o final de semana pra gente discutir isso amanhã. Deixa eu até anotar aqui. Organizar o final de semana. E aí, com relação ao desafio, ontem foi beber água, hoje foi tomar uma xícara de chá, e amanhã é beber água, tomar uma xícara de chá e consumir 2 frutas, tá? Se você tiver 2 frutas diferentes, ótimo. Se não, vai 2 frutas iguais, tá? Não tem problema. O importante agora é vocês fazerem isso daí. A tarefa do espelho, eu acho importante vocês me mandarem em particular, tá, Cleo? Por favor, eu não cobrei ela aqui hoje. Eu ia deixar pra cobrar depois da live nos stories, mas eu acho importante vocês me mandarem ela em particular, porque ela é uma tarefinha que pega na alma da gente, né? Então, eu não sei se vocês ainda estão já prontas para compartilhar esse tipo de informação, assim, às vezes ao vivo e a cores aqui com todos, tá bom? Quando a gente tá no Zoom, o grupo é menor, tá? Então, assim, o P120 eu nunca abro vaga
para muitas pessoas, por quê? Eu quero trazer um grupinho menor, coeso, para a gente ficar mais à vontade, a gente se sentir unidas ali, uma dando suporte para outra, tá? Então, a ideia do P120 é ser pequena. Inclusive, eu vou abrir vagas depois do desafio, tá? Não vou abrir por enquanto, é só depois. Que eu sei que teve gente que mandou mensagem pra mim perguntando. Não foi uma nem duas, foi bastante gente perguntando já quando vai ter vaga do P120. E vai ser depois do desafio, tá bom? Betinho! Você tá bem? Chegou no final da live, mas amanhã tem mais, Beto. Amanhã a gente vai falar de final de semana. Certo? Então, tarefa para amanhã é vocês me trazerem aí o planejamento do final de semana, tá bom? E quem quiser, compartilha comigo, pode ser no WhatsApp, vocês têm lá o meu telefone no grupo, pode ser aqui no Insta, o que for melhor para vocês, ou no e-mail também, compartilha comigo que eu dou uma palavrinha com vocês aí sobre o exercício do espelho, tá bom? Um beijo pra vocês! Até amanhã. Amanhã, 8 horas também. Beijo! Ai, Betinho, obrigada. Obrigada, saudade mesmo. Tchau, gente. Beijo.